Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, Parashá Hazino, 53ª porção, penúltima porção da Santa Torá, da Santa Instrução do Eterno. Hazino significa deem ouvidos ou ouçam. Deem ouvidos, ouçam. Deem ouvidos àquilo que o Eterno quer nos dizer no dia de hoje. Ouçam as instruções do Eterno. Ouvir, dar ouvidos, significa muito mais do que o ato de escutar. Significa aplicar, significa obedecer. E hoje, gente, só uma introdução. Infelizmente, o que se tem hoje é muita ênfase no conhecimento, sem uma transformação, sem uma aplicação prática. E nós temos que primar, obviamente, pela aplicação prática. E nós veremos na porção de hoje advertências sérias do Eterno em relação a uma eventual negligência desta aplicação. Então nós, mais uma vez, por isso, nós somos indesculpáveis, ou seja, não adianta tentar se justificar, porque não tem justificativa para não obedecer. Haja vista que o conhecimento ele nos vem a miúde, ele nos vem de forma constante. E vamos começar falando sobre isso. Parashá Hazino, Deuteronômio, Devarim 32:1 até o verso 52, ou seja, todo o capítulo 32. Temos Haftará em Oséias, capítulo 14, 2 a 10, Miqueias 7, de 18 a 20, Joel 2, 15 a 27, 2 Samuel 22, 1 a 51, dentre outros textos. Haftará em Mateus, capítulo 7, 21 a 27, dentre outros textos. Brit Hadashah, tá bom? Então, vamos à leitura de Devarim, Deuteronômio, capítulo 32. Prestem atenção, gente. Inclinai os ouvidos, Hazino, deem ouvidos, ouçam, preparem-se para ouvir. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina, presta atenção nisso aqui, o gotejar. Por que gotejar? Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, suave, paulatina, progressivamente, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome de Adonai, engrandecei ao nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Preste atenção nesse termo, Deus é fidelidade, ou seja, o Eterno é fiel. Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos prometeu. E nele não há injustiça, ele é justo e reto. Agora vejam o comportamento do nosso povo, vejam o nosso comportamento diante de um Deus fiel. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. Outra tradução para mim, para a palavra as manchas aí. Um de cada vez. Verso 5. Eles é os que se corromperam, não são filhos, o defeito é deles. São uma geração pervertida e corrompida. Ok, então para manchas aí está defeitos. Tem outra tradução? Ele não é corrupto. Ele não é corrupto. O defeito está em seus filhos. Uma geração desleal e pervertida. Desleal e pervertida. E aí no verso 6 fala assim:
É assim que recompensas a Adonai, povo louco e ignorante. Presta atenção, gente. Presta atenção. O tempo todo o Eterno nos chama ao retorno. Estudamos aqui no dia de Yom Kippur o livro de Jonas. Não é? Como que Jonas se afastou da ordem do Eterno. E aí eu estava explicando, alguns diziam, né? Como que Jonas pôde agir dessa forma? E aí eu falava, gente, com relação a isso, semelhantemente, por exemplo, sabemos que Israel está em guerra, né, contra o movimento Hamas. Para entender Jonas, é como se nós olhássemos hoje essa situação com Hamas, o Eterno falasse com alguns dos judeus que ali estão, dos israelitas que ali estão, e determinasse a eles: eu quero que você vá lá na faixa de Gaza e pregue para esse povo. Quer dizer, algo inimaginável, porque obviamente é uma tarefa muito árdua. Assim Jonas via os ninivitas como um povo corrompido, um povo totalmente alheio à vontade do Eterno, mas o Eterno, na misericórdia dele, quis dar uma chance para o povo de Nínive. Então, para entender o livro de Jonas, é a mesma coisa se nós compararmos, contatos simultâneos, com a relação Israel-Palestina, para entender a seriedade de tudo isso. Mas ali está a misericórdia do Eterno. O Eterno, a palavra fala que ele é tão misericordioso que ele não quer que ninguém se perca, senão que todos façam techuvá, ou seja, que todos se arrependam e mudem os seus comportamentos. E aqui vem falando, é assim que recompensas a Adonai, ao seu Deus, povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? A partir do verso 12, ele fala assim: assim só Adonai o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra. Olha a promessa de Isaías 58, 13, 14. Se desviares o teu pé de profanar o Shabat, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabat santo e deleitoso dia de Adonai e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não falando palavras vãs, então te deleitarás em Adonai, e ele te fará cavalgar sobre os altos da terra e te sustentará com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Adonai disse. Então, aqui fala que ele nos fez, ou nos faz cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leites de ovelhas. E aí no verso 15 fala, com tudo isso, gente, vejam o perigo mais uma vez da prosperidade. Não que a prosperidade em si seja um perigo, mas aquilo que fazemos da prosperidade. E aí nós precisamos entender isso, porque a nossa inclinação, ela é uma inclinação deturpada. Já falamos sobre isso aqui, versos atrás. Uma inclinação que se desvia para o mal. E aí o perigo da pessoa prosperar não é a pessoa que prospera, é o Eterno que a prospera. E aí o perigo de, uma vez prosperando, a pessoa faz o quê? Engorda e dá coice. Ou seja, não quero mais saber do Eterno. O Eterno está me abençoando, o Eterno está me dando aí, satisfazendo os desejos do meu coração, mas agora eu sigo sozinho. É isso que está dizendo aqui. Engordando-se o meu amado deu coices. O meu amado aí se referindo a Israel. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, liso, ficou liso, tão gordo. E fez o quê? Abandonou a Adonai, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos e idolatria.
E idolatria, gente, vale dizer, está contida a auto-idolatria. É exatamente o ato de abandonar o Eterno. A obstinação, falamos disso na Parashá Vayeler na semana passada, que fala da obstinação. Obstinação é, continuo eu no comando, não estou nem aí para as instruções do Eterno. Eu continuo no comando. Eu é que governo a minha vida, eu é que sei o que fazer da minha vida. Ou seja, ignora as instruções para agir por conta própria. Abandonou a Adonai que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Olha aí, sacrifícios ofereceram a quem? A quem, gente? Aos demônios e não ao Eterno. Gente, obstinação, que é fazer a própria vontade, que se encaixa na palavra de Yeshua, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. Isso não significa, queridos, uma autoanulação. Não é isso. Tem muita gente que não sabe interpretar esse verso. Significa tão somente que nós temos o melhor caminho. Aquela estrada pavimentada, aquela estrada que não tem 1 milímetro de buraco. Mas eu opto por um atalho. Eu vou fazer uma viagem, tem uma estrada 100% pavimentada, totalmente regular, mas ela fica 5 km a mais. Aí eu opto por um atalho, com 5 km a menos, cheio de pedras, buracos e tal, e eu vou por aquele atalho por minha conta e eu me dou mal por isso. Então tomar cuidado com isso. Isso é a obstinação, é fazer a própria vontade. E quando a pessoa fala isso, obstinação é igual a rebelião. E rebelião é culto, é como o pecado da feitiçaria. E feitiçaria é culto a demônios. Culto a demônios. Veja aí. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Adonai, a deuses que não conheceram. Verso 18, ouvidaste, ou seja, se esqueceram a rocha que te gerou, esqueceram do Deus que te deu o ser, a essência. Nós estamos vivos pela pura misericórdia do Eterno. Não nos esqueçamos dele. Viu isto Adonai e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e filhas, e disse: esconderei deles o rosto. Olha, quando uma pessoa se torna obstinada, rebelde às instruções do Eterno, o Eterno volta-se, ele esconde de nós, se nós assim agirmos, ele esconde de nós o seu rosto. E aí o Eterno diz: verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há o quê? Lealdade. O que é lealdade, gente? Digno de confiança. Indigno, perdão. Gente, nós estamos vivendo uma era de absoluta deslealdade, até no nosso meio. Nós não podemos mais. Isso é um absurdo, é algo inimaginável. Se nós formamos um corpo, e aí diga-se o corpo do Mashiach, onde ele é o cabeça, nós somos membros desse corpo. Se nós não pudermos confiar uns nos outros, nós estamos perdidos. Mas a palavra fala que não há lealdade, e de fato isso tem acontecido. As pessoas não são honestas, elas ignoram os princípios mais basilares da palavra. Por exemplo, o de andar na luz. Andar na luz, gente, nos livra de câncer, ou de cânceres. Por quê? Porque andar na luz é botar para fora. Andar na luz é esclarecer. Andar na luz é ser honesto, é sincero, tirar a máscara, é viver na autenticidade do corpo.
E isso faz com que nós não guardemos nenhuma raiz de amargura no nosso coração. E a raiz de amargura é que produz doenças. Olha para você ver que coisa louca. E as pessoas optam por esse tipo de comportamento. E não muitos, né? Shaul fala sobre isso. Né? O fato de não discernir o corpo lá por ocasião de Pêssar faz com que muitas pessoas estejam doentes e muitas pessoas morram. Isso é muito sério, gente. Servir ao Eterno é uma opção responsável. É uma opção de prosperidade máxima, mas requer de nós a emuná completa. Emuná Shelemá, não estou fazendo propaganda. Emuná Shelemá é uma fé completa. Confiança, fidelidade. Não basta confiarmos no Eterno se nós lhe somos infiéis. O fato de sermos infiéis anula a própria emuná, porque é um binômio que tem que ser cumprido concomitantemente. Eu confio e eu sou fiel. Eu confio e eu sou fiel. Não é eu confio desconfiando. Isso não existe. Isso é um raciocínio mundano que nos afasta das bênçãos. E aí muitas pessoas vão levando dessa forma, o que é altamente prejudicial. Então, gente, a lealdade, olha aí, filhos em quem não há lealdade, fidelidade, não há honestidade. Triste, muito triste. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Verso 28, porque o meu povo, olha aí, gente, olha o conceito de um coração obstinado. Porque o meu povo é gente falta de conselhos. Como assim? Vamos raciocinar juntos. Como que o povo do Eterno é falta de conselhos, ao passo que tem todas as instruções que são exatamente conselhos? O que isso significa? Um de cada vez. O que significa? Oi? Não está nem aí com os conselhos de Deus. Ignoram, desprezam os conselhos. Então, são faltosos em relação a esses conselhos. E neles não há entendimento. Olha o que o Eterno diz: tomara fossem eles sábios, então entenderiam e atentariam para o seu fim. É o Eterno nos dizendo, gente, o que eu sempre estou falando aqui em relação no relacionamento de pais e filhos. Um pai que olha para o filho e estima o filho na mais alta potência, e o filho não está nem aí para os pais, o pai ou a mãe, e o pai ali ansioso por abençoar o filho, mas o filho se mantém na rebeldia. É isso que o Eterno está dizendo. O Eterno quer nos abençoar, mas nós nos olvidamos, nós esquecemos, nós falhamos em relação às suas instruções, nós agimos por conta própria. Verso 44. Veio Moshe e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Olha aí, aos ouvidos. Ouçam, povo. Ele e Josué, filho de Num. Havendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, presta atenção nisso, gente. Presta atenção, olha o chamar aqui. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Para quê? Para quê? Ordeneis a vossos filhos. Cuidem, ordenem, para que ordeneis, colocar a ordem, gente. Coloquem em ordem, inculquem na mente dos seus filhos. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta Torá, desta instrução,
para cumprir algumas? Todas as palavras desta instrução. Presta atenção, porque esta palavra não é para vós coisa vã. Gente, olha a preciosidade da palavra. Esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. O que é a palavra? Vida. E por esta mesma palavra acontece o quê? Prolongamento de dias, de vida. Longevidade, gente. Prolongamento de dias, longevidade, na terra a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, queridos, e aí nos próximos versos fala da morte de Moisés, né? E no verso 51 explica, o Eterno nunca deixa nada sem justificativa, o Eterno justifica o motivo pelo qual Moisés não entraria na terra. 51, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. A prevaricação é deixar de fazer exatamente a instrução, deixar de cumprir a instrução da terra. O Eterno não apenas nos dá a instrução, Ele também nos dá a forma, a integralidade dela. Por exemplo, é só nós olharmos para o chamado, nós entendemos esse verso. Se obedecermos aos mandamentos que hoje vos ordeno, se obedeceis aos mandamentos, é uma ordem, só que tem um qualificativo ali. Não é apenas obedecer, é se diligentemente obedecer. Então, para além de obedecer, tem que obedecer de forma diligente. O caso de Moisés, qual que foi a prevaricação? Prevaricar é deixar de fazer conforme a norma determina. A norma era, fale a rocha. A palavra, gente, mais uma vez nós chamamos atenção para a questão das palavras, né? E todos nós somos falhos, muito falhos em relação a isso, né? Precisamos promover a retificação da nossa língua, né? Lashon hará, evitar a língua má, né? Por quê? Porque tudo, gente, é criado pela palavra. A realidade material, ela é criada por meio da palavra. E nós ainda ignoramos isso, infelizmente. Infelizmente. Né? Nós nos perdemos em meio à independência e quando assustamos, estamos falando palavras das quais nos arrependemos amargamente um minuto depois. Só que aí essas palavras já foram o quê? Lançadas. É como uma pedra, gente. As palavras ditas são como uma pedra lançada. Eu joguei, eu não tenho como correr atrás dela para interromper o curso e atingir o alvo. Elas são lançadas e cumprem o propósito, né, para o qual foram lançadas, a misericórdia. Gente, é por isso que nós somos tão advertidos em relação a ter um cuidado com a fala. Aqui, obviamente, Moisés ouviu a instrução do Eterno, ele sabia exatamente o que fazer, mas agiu de modo diverso. E nós estamos vendo aqui um dos maiores líderes, né? O maior do Tanar, da Torá, o maior líder da Torá, sendo disciplinado, isso foi uma disciplina para Moisés, por causa desta prevaricação. E aí, qual foi a disciplina? Você vai ver a terra, você vai vislumbrar a terra, mas você não vai entrar nela. Você não vai entrar nela. Ou seja, você não vai usufruir dela. Eu falava isso, né? Eu já falei isso várias vezes. A maior bênção
que temos, gente, é quando o Eterno não apenas nos permite administrar coisas, mas sim que Ele nos permite usufruir dessas coisas. Segundo a matriz da faculdade que eu faço, no semestre passado nós estudamos sobre fonologia. E a gente estudando o formato das palavras, como elas são criadas, né, na nossa boca. Então, são letras que são formadas entre os dentes, as outras no céu da boca, outras mais para trás, do lado da garganta, outras mais para frente. E a gente vê sobre isso. Só que os professores passaram para nós o som, na hora que a gente está falando, a captação do som. Então, o som delas é muito em cima, muito embaixo. Algumas palavras, elas são muito fortes, a píquia, e outras menos. Então, quando Deus fala assim, para a gente ter o cuidado com a fala, eu fui meditando muito sobre a palavra quando eu estava estudando essa matéria. A criação da palavra, eu fui entender por que Deus estava falando sobre a criação das palavras. A gente dá vida ao que a gente fala, é exatamente por isso, porque o som que ela forma, ela costuma ter eco, costuma formar longo alcance. Então, é muito maior do que a gente imagina a construção ou a destruição de qualquer coisa através da fala. Gente, tem várias experiências científicas que não tem nada a ver com a associação da palavra de Deus. Vários experimentos científicos que dão conta do resultado material da nossa fala na matéria. Então, nós olhamos para isso e nós devemos nos atentar. Porque nós temos todo um instrumental para agirmos na máxima capacidade que o Eterno está nos dando e usufruirmos de todas as bênçãos decorrentes de uma obediência plena. E aí, quando nós paramos para pensar nisso, a conclusão é insano não obedecer. É insano ignorar e fazer contrário à instrução, porque isso nos dá resulta em incomensuráveis prejuízos a nós. Lá em Jeremias 11, abra em Jeremias 11, por gentileza. Aqui, gente, em Razino, são essas advertências, o que ia acontecer com o povo. Moisés estava ali no último dia, começamos a falar disso na semana passada, no último dia, já registrando que o povo ignoraria as instruções e que se esqueceria do Eterno. É aquilo que eu disse, se falar isso com alguém, na hora a pessoa vai agir igual Pedro, de forma nenhuma, Senhor, de forma nenhuma. Mas basta um minuto para negar a própria essência da imuná. Jeremias 11, palavra que veio a Jeremias da parte de Adonai dizendo: ouve, olha aí, ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, assim diz Adonai, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança. Maldito por quê? Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerem, a maldição se desobedecerem. Então, se não obedecer, maldito é o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a quem? Aos antepassados. A vossos pais, aos antepassados, no dia que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, olha aí, dizendo o quê? Razino, dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Fazei apenas o que lhe agrada. É isso? Tudo. Fazei tudo o que eu vos mando. Gente, somente se nós obedecermos ao Eterno na integralidade é que nós o quê? Olha aí. Assim, consequência. Vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Gente, que coisa mais lógica do que isso? Nós temos a liberdade de servirmos ou não ao Eterno, ok?
nós temos a liberdade. Eu não quero, estou pronto, não quero, está tudo certo. Você vai colher, a pessoa vai colher o fruto de não querer. Ela é entregue à sua própria sorte, alha. Ela vai viver por alha. Agora, se ela opta em servir ao Eterno, como em fazendo uma opção consciente, a pessoa age em desacordo com o Deus que ela está servindo. E nós estamos falando, gente, de Deus. Nós estamos falando do Criador, do Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Criador de todo o universo. Então, assim, raciocinem, e escrutem isso e me digam como isso é possível. Eu escolho servir a Deus. Palavras de Yehoshua, Josué: eu e a minha casa serviremos ao Eterno, a Adonai. Então, se eu escolhi servir a Adonai, o que eu tenho que fazer? Senhor, me fala aí o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. O Senhor é o meu Deus, eu quero fazer parte do seu povo. Então eu quero integrar esse povo. Agora, o que acontece? Já falei isso aqui outras vezes. Acontece o seguinte: a pessoa, ela chega aqui e fala assim: eu quero fazer parte desse povo, eu quero integrar essa família, mas o quê? Não, eu não vou cumprir todas as festas, não. Eu vou cumprir, eu gosto do Shabat, eu gosto do Yom Kippur, mas outras festas eu não concordo, não. E aí vem: como assim eu não concordo? Eu não estou concordando com o que você está ensinando. Como assim? O que eu estou ensinando errado? É óbvio, gente, que, mais uma vez registrando, tudo pode ser questionado. Tudo. Agora, fundamentadamente na própria palavra. Na própria palavra. Então, qualquer ensino, ele pode ser respeitosamente questionado, desde que haja uma fundamentação na palavra. É o que está lá na Brit Hadashah com relação aos berianos. Então, os berianos conferiam nas escrituras para ver se de fato as coisas eram da forma como Shaul lhes dizia. Então, nisso não há mal nenhum. Agora, tem gente que não sabe, não tem fundamentação e rebela-se. E aí depois ainda diz: tudo de vocês é rebelião. Sim, obstinação é rebelião. A palavra diz o seguinte, gente: aquele que não segue a instrução de uma autoridade, seja ela quem for. É igual eu falei, um gari, ele pode ser autoridade na rua, no aspecto da limpeza. E aí, se nós passamos e jogamos o lixo no chão, nós estamos infringindo a autoridade dele ali. Então não importa, o Eterno estabeleceu autoridades, e obviamente alguém que segue as instruções do Eterno obedece às autoridades, porque é um dever nosso. E aí a pessoa fala assim: não, eu não vou fazer isso, não, eu vou fazer do meu jeito. Como assim? Onde numa família o pai dá uma ordem, como cabeça ali, ele dá uma ordem que está de acordo com a Torá, e um filho vira e fala assim: eu não vou obedecer. Tem outro nome para esse filho que não rebelde? Não tem. E aí, gente, isso é obstinação, isso é auto-idolatria. É a pessoa se colocando, desprezando uma autoridade e se colocando superior à própria autoridade. E aí a palavra também adverte: aquele que não respeita aquele a quem está vendo, não respeita o Eterno. Isso não existe. Aquele que não respeita quem está vendo, que o Eterno estabeleceu, ele não vai obedecer o Eterno. Simples assim. Não, de jeito nenhum. O Eterno está registrado aqui, rasinho. Esqueceram de Deus. Gente, a forma mais clara de colocarmos Deus de lado é assumir o controle. É nós assumirmos o controle.
Porque nós, na nossa arrogância, na nossa soberba, nós pensamos: eu sou mais justo que Deus. Não, isso aqui... Não, o Eterno não quis dizer exatamente isso. O que ele quis dizer é isso, isso e isso. Aí quebra princípios, adapta a palavra, flexibiliza, acrescenta, diminui, monta uma equação maluca para chegar num resultado que lhe atenda os interesses. Isso é obstinação, queridos. Existe uma forma de interpretar a palavra. Institutos como hermenêutica e exegese. Hermenêutica enquanto interpretação, exegese enquanto aplicação. Existe uma coerência lógica na formação desse raciocínio. E, obviamente, é um raciocínio que não quebra princípios. Se nós obedecermos, se nós dependermos do Eterno em todas as coisas, nós vamos ficar sempre bem com Ele, sempre bem com o nosso próximo. Por quê? Porque está dentro do fio condutor que Ele próprio estabeleceu. Agora, quando agimos por conta própria, aí, gente, nós somos especialistas em justificar, na autojustificação. Ah, eu não fiz por causa disso, disso. Mas o Eterno conhece o meu coração. Gente, não há nada pior do que essa expressão. Nada pior. Porque quando a pessoa diz isso, ela está se autocondenando. Porque o próprio Eterno já falou que o nosso coração não é confiável. Nós não nos guiamos pelo nosso coração, nós nos guiamos pelas instruções do Eterno. E Ele, conhecendo o nosso coração, eu falava com o Anderson ontem, né? O Yom Kippur, para mim, foi como introduzir aquela sonda Rotorruder lá no fundo, assim, abrir e sair arrastando a sujeira toda lá de dentro e tirar e falar assim: obrigado, Senhor. E aí nós fomos pedindo perdão por isso, por aquilo outro e tal, e fizemos longas orações, né, pedindo perdão por tudo aquilo que lembramos e aquilo que não lembramos, voluntária ou de forma coercitiva, culpada ou com culpa ou sem culpa, enfim, né, pedimos ao Eterno para sondagem. Sondar é isso, é colocar essa sonda lá dentro e ver em mim se há algum caminho mau. E vem abrindo, tirando aquela sujeira toda. E ao fim de Yom Kippur, Baruch Hashem, eu senti, todos que estavam aqui, nós estávamos na mesma onda, na mesma vibração. Nós nos sentimos amados e acolhidos por Deus, porque Ele nos ouviu e Ele, com certeza, manteve rígido o nosso relacionamento com Ele. E aí, gente, fazendo só um parêntese aqui com relação a Yom Kippur, a nós messiânicos. O que significa mesmo Yom Kippur? Dia da expiação, gente. Dia da expiação. Quem expiou os nossos pecados? Yeshua, por meio do sacrifício dele, expiou os nossos pecados. Então, o dia de Yom Kippur, para nós não aguardamos um decreto naquele dia, mas nós renovamos o nosso pacto, tanto primeiramente com um agradecimento ao Eterno por já ter expiado os nossos pecados por meio de Yeshua, e renovamos o nosso pacto com Ele para mais uma jornada de vida em obediência às suas santas instruções. Perdão. Porque em Yeshua todos os maus decretos já foram revogados para nós. E no judaísmo ortodoxo eles ainda guardam o Messias. Então eles ficam pedindo inclusive dinheiro para anular os maus decretos. Uma coisa assim completamente fora. Gente, isso se chama indulgência. Indulgência. De Yeshua, né? Porque Yeshua já veio. Então os maus decretos todos já foram cancelados lá no madeira. Está escrito. Né? Gente, colocaram até valores específicos para o pecado A é tanto, o pecado B é tanto, e por aí você vai criando uma tabela progressiva, e ascendente, e aí a palavra fala exatamente isso, que haveria lobos
no meio do povo de Deus, extorquindo as ovelhas. Arrancando o pelo, né? Trazendo Oi? Isso é a mesma coisa que o cão voltando ao vômito, porque Exatamente. Ou seja, isso é anular o próprio sacrifício do Mashiach, é colocar o sacrifício do Mashiach como nada, não é? O que é uma insanidade, a própria palavra fala isso, não é? Aquele que conheceu, não é, essa expiação, o que o Eterno fez por nós, por meio do sacrifício do Mashiach, aquele que conheceu e abandona isso para requerer uma aprovação por outros meios, pagando em dinheiro, é uma insanidade, comprando, isso é indulgência, querendo comprar um decreto do Eterno, como se o Eterno fosse subornável. Pagar aquilo com a injustiça própria. a gente não vê isso escrito em nenhum. Não tem base bíblica para isso. E tem gente que cai nesse negócio, fala assim, não, mas Jerusalém faz. Ô, gente, por favor, né? lá faz muita coisa que não serve. Por favor. Muita coisa de Bíblia. Né? Em Israel é óbvio, é uma nação que foi escolhida pelo Eterno para ser modelo. Não significa que ela o seja hoje. Existe sim um movimento dentro de Israel, é o remanescente, que está buscando, obviamente, a excelência de dignificar o nome do Eterno. Mas é um movimento ainda incipiente, pequeno, em vista da nação. E aí tem gente que confunde a nação de Israel com o povo israelita. São duas coisas totalmente distintas. Somos israelitas, gente, não somos israelenses. Milhares de pessoas, até evangélicos, pagando essas ofertas, né? Para anular a nova vida. Mas a palavra também fala sobre isso, que nos últimos dias as pessoas iriam cercar-se de pessoas, de mestres, que digam aquilo que elas querem ouvir, enganando e sendo enganado. E aí a palavra fala o quê? É cego guiando? Cego. Elas não suportarão a sã doutrina, elas vão procurar quem fala o que elas querem ouvir. Né? Não suportarão a sã doutrina. Olha aqui, gente. Qual que é a doutrina que tem que ser dita? Goteje a doutrina do Rabino A e do Rabino B, é isso que está aqui? Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. Então, gente, é a doutrina do Eterno, é a palavra do Eterno, e não regras de Rabanan, coisas ou mandamentos de homens. Volto a dizer, tudo aquilo que está em consonância com a Torá deve ser obedecido. Nada do que está contrário à Torá pode ser obedecido. E nós precisamos de sabedoria do alto para discernir entre uma coisa e outra. Ou nós vamos continuar nos enganando, no auto-engano. Volto a dizer também, tem pessoas que se satisfazem com isso. Queridos, a Parashá Razino, ela nos chama a uma mudança de postura. Deem ouvidos, ou seja, obedeçam. Isso é a aplicação prática. Nós não podemos continuar seguindo, aprendendo e ignorando. Isso não existe. Só que no mundo religioso como um todo, é isso que está acontecendo. Hoje prima-se pela descarga de conhecimento. E aí mistura conhecimentos místicos no meio da palavra do Eterno, faz ali uma miscelânea e apresenta para a pessoa, e a pessoa cai. Ela cai. Não é? Porque isso é um sofisma. Sofisma é misturar algo rígido, verdadeiro, com um fermento qualquer que resulta num sofisma. Esse é o pensamento, o raciocínio sofismático. Enquanto nós temos que nos basear no silogismo, premissas lógicas,
ambas, uma menor, outra maior, lógicas que não quebram ou ferem princípios, e chegamos numa conclusão lógica, de acordo com a Torá. E a advertência de Razino é exatamente essa, para que nós, olhando e estudando esta porção, nós nos atentemos para a seriedade de servir o Eterno e não caiamos em nenhuma armadilha. Então, prosseguindo aqui na leitura de Jeremias 11, dai ouvidos à minha voz, verso 4, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Para quê? Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhe dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Adonai. O Senhor é rei fiel, Adonai. É isso que Jeremias está dizendo. Tornou-me Adonai, apregou essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Razino, ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: Razino, dai ouvidos à minha voz. Verso 8, mas não ouviram, não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, ou seja, desculpa a expressão, estou pouco me lixando, não inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um o quê? Olha aí, gente, fazendo a própria vontade, segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Então, a gente lê o texto desse e pensa, mas como assim? Como assim? Sabe como assim? Eu olho para a minha vida, e falo a mesma coisa, assim, retifique sua vida. Tikkun geral, Tikkun hanefesh, de alma e espírito, tudo retifique. Porque do eterno não se zomba, tudo que o homem semear, isso também sei falar. Mateus 7, 21 a 27, vamos lá, abrir e achar. Gente, eu não abri o estudo aqui ainda, tem umas 20 páginas. Nós vamos seguindo. É muito rica a palavra do Eterno, e obviamente a gente tenta pegar a essência, dada a exiguidade do tempo. 7, 21 a 27. Versos conhecidos. Nem todo que me diz Adon, Adon, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que o quê? Somente aquele que faz aquilo que o meu Pai Celestial deseja. Muitos naquele dia, qual dia? Qual dia? Do juízo. Do juízo. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos... O que é isso aqui, gente? É uma reivindicação de direito. Eu trabalhei para o Senhor. Falei do Seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. O que eu vou ganhar? Reivindicação de direito. Esse aqui é o grupo que acha que está salvo, E aí o que Yeshua disse? Nunca. Isso mesmo, Heitor. Isso mesmo. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a Torá. Olha aí, praticantes daquilo que é contra a Torá, gente. Anômicos, iniquidade aqui. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade
anomia, anônico, a negativo, nomos, norma, negação da norma. Contrário ao Torá, contrário às instruções, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Verso 24. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Falamos disso aqui no estudo de homens, não é? Que cava uma profunda vala, tira toda a sujeira dessa vala e vai até a rocha. Pode falar, Rafael, eu não sei ler lábios, não. Eu vou colocar ele mais longe. Então, aquele que ouve as palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Sur Israel. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós temos lá no início da Paraxá o Senhor falando assim: vocês abandonaram a rocha. Aí Yeshua fala isso aqui agora, né? Exatamente. É isso aí. Ô, gente, o que tem que ficar claro é que Yeshua, ele é um porta-voz do Pai, um porta-voz do Todo-Poderoso, é um representante a quem foi confiada toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a Ele. E Ele diz isso, né? Foi-lhe dada toda a autoridade. Ou seja, alguém deu. Quem deu? O Eterno, o Pai. Então o Eterno lhe dá autoridade. Deixa eu trocar aqui. Alô, 2. Melhorou? A autoridade foi dada para ele no céu e na terra. No céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E a palavra é clara, que o Eterno o ungiu. Com o quê? Ruach HaKodesh de poder. Ruach HaKodesh de poder. E aí sim ele foi habilitado para toda boa obra. E a palavra também nos garante que esse Ruach HaKodesh de poder nos seria dado também. Vamos ler sobre isso, falando que o Eterno dá o seu Ruach àqueles que lhe obedecem. Lucas 6:46. Gente, isso aqui é o funcionamento da Torá, é a Torá em prática, a aplicação prática da santa instrução. Por isso que eu amo a Brit Hadashah. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele repete o texto, anterior que nós lemos, é só dando uma ênfase. Lá em Mateus 28:20, a ordem que Yeshua dá para fazer discípulos, o que tem que ficar claro, gente, que não é pregar à torta e à direito e pronto, levante a mão e está tudo certo. Não, fazer discípulos ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. Quem está cumprindo essa segunda parte? Se não houver um ensino para guardar, o que é isso, gente? Isso é um caminho, isso é uma caminhada, isso é um discipulado. Ninguém aprende da noite para o dia. Lá em Atos 15 fala sobre isso. Tem ali o mais sério para se cumprir, e aí gradativamente a pessoa vai aprendendo nas sinagogas. Então, ensinando-nos a guardar tudo o que vos tem ordenado.
Lucas 11, 28. O que está escrito? Lucas 11, 28. Diz assim. Vamos contextualizar a partir do 27. Ora, aconteceu que ao dizer Yeshua essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios da que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, felizes são os que ouvem, razino, faz o quê? Ouvem o quê? As palavras do Eterno e obedece e guarda e coloca em prática. É isso, gente, é isso. Esse é o segredo. E às vezes parece tão bobo, né? Uma coisa boba, mas é tão profunda, vai causar um impacto na eternidade da gente. Exatamente. Lucas 12, 47 e 48. Olha aí. Não, vamos contextualizar. 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Feliz aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, a comer, beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. João 6,45. João 6,45. João 6,45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por quem? Pelo Eterno, por Adonai. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e o quê? Aprendido. Olha aí, esse é o sentido de razino: ouvir, aprender, guardar, praticar. Aquele que tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esse vem a mim. Então aprende do Pai e vem. Deixa eu falar isso em outra oportunidade. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E aquele a quem o Pai enviar, de maneira nenhuma jogarei fora. É uma fala extremamente lógica. Ninguém pode ir a Yeshua se o Pai não enviar. E uma vez que ele envia, qual é a alternativa? Não pode deixar se perder. Esse é o papel de Yeshua. E é isso que ele faz. É bem lógica essa frase. João 13, 17. João 13, 17. Ora, se sabeis essas coisas, felizes sois se praticarem. O que está dizendo aqui, gente? Está dizendo que conhecimento sem prática não vale absolutamente nada. 15. Ótimo. Verso 15, olha aí. Porque eu vos dei o quê? O exemplo para que o quê? Como eu fiz, façais vós também. Né? Por isso, gente, que nós falamos sempre, nós temos que seguir as pegadas de Yeshua. Né? Ele nos deu exemplo, assim como aquilo que ele fez. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. E o maior exemplo que nós temos que obedecer é a renúncia da vontade.
Yeshua diz claramente: eu não vim fazer a minha vontade, sim a daquele que me enviou. Romanos 2,13 é o texto que eu falei. Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da Torá não são justos diante de Deus, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Então não são os simples ouvidores. Ouvir e praticar, conceito integral de Razim. Ouvir e praticar. Então não são os simples ouvidores. Não basta ouvir e ignorar. Tem que ouvir e praticar. Porque os simples ouvidores da Torá não são justos diante do Eterno, mas os que praticam é que hão de ser justificados. É o desejo contínuo de fazer a vontade do Pai. Estou quase finalizando, gente. Sobre aquilo que falamos, 2 Timóteo 3,13. 2 Timóteo 3,13. Timóteo, 2 Timóteo 3,13. Mas os homens perversos, vamos ler contextualizar aqui, 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Yeshua serão perseguidos. Estamos sendo perseguidos? Se sim, estamos bem. Se não, estamos mal. Todos quantos querem viver piedosamente em Yeshua HaMashiach serão. Gente, isso aqui é uma afirmação. Isso não é uma hipótese. Isso é uma afirmação. Todos quantos querem viver piedosamente em Yeshua serão perseguidos. Entenderam o sentido? Serão. Não tem opção. Que isso? Eu não quero ser perseguido, não, hein? Então, seja só ouvinte. A consequência lógica. 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Cobradores de taxa aí para Exatamente. decretos. Gente, em Tito 3,3 fala assim: antigamente nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Nós éramos assim. Tito 3,13. Veja aí. Tito 3,3, Perdão, 3,3. Pois todos nós outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, nós éramos assim. Quando, porém, se manifestou a benignidade de quem? Do Eterno, nosso quê? E o seu amor para com todos, segundo as obras de justiça de cada um. Ah, não? O que está escrito aí? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Ruach HaKodesh, que Ele mesmo derramou sobre nós ricamente por meio de Yeshua, a fim de que, justificados, olha a justificação,
justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, faças a afirmação confiadamente, para os que têm crido em Adonai, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a Torá, porque não tem utilidade, são fúteis. Obviamente, gente, está falando de debate vazio, né? Nós temos um caminho a percorrer, nós temos um caráter a ser formado, né? Nós vamos ficar perdendo tempo com filosofias e vãs sutilezas. Não, nós vamos nos firmar no propósito. É isso que está dizendo. Evita o homem faccioso. O que é um homem faccioso? Causa divisão. Uma pessoa que causa divisão. Evita o homem faccioso, depois de admoestar primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Então, o espírito de divisão já causa o próprio desvirtuamento da pessoa. Tiago 2,14. Que adianta, caros irmãos, alguém proclamar a sua emuná e não tiver obras? Acaso essa emuná pode salvá-lo? Ué, mas peraí. Fala que não é por obras. Aí agora está falando que uma emuná sem obras não pode salvá-lo? Como assim? Não é só levantar a mão e crer? Depois que os irmãos decretos foram anulados por Yeshua, aí sim eu vou fazer as boas obras, vou dar de tzedakah, vou fazer as coisas, né? Tudo na sua respectiva ordem. 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 2,3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E lá em Apocalipse 22,7, fechando: eis que cedo venho, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, deem ouvido, Razino, ouçam, deem ouvido. A palavra nos é dada para que nós atentemos e retifiquemos a nossa alma, retifiquemos todos os aspectos da nossa vida. Nós temos uma oportunidade ímpar de fazer isso. Enfatizamos muito o andar no corpo, o corpo de Yeshua, que existe uma determinação de ser edificado. Edificar é construir, né? Então nós estamos nesse processo de construção, né? E se nós não fizermos isso, nós podemos ser condenados lá na frente por prevaricação, ou seja, sabíamos que devíamos fazer e não fizemos. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Pecado por omissão. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, e sobretudo que nós tenhamos a sensatez de praticar no nosso dia a dia, começando na mínima célula, que é o nosso lar, de cada um aqui, na condição que está, né, que tenha alegria de praticar ali, e assim possa espraiar por toda a sociedade, e que nós cumpramos o papel que o Eterno nos designou. Shabbat Shalom a todos.